mais valorado, porque teve um recurso ministerial que, né, no prazo, obedecendo o devido processo legal, a segurança jurídica posta, o efeito prático é o mesmo. Então, com base na questão de ordem recentemente aprovada, eu já acompanharia em toto o conselheiro. Continua a discussão. Aprovou aqui. Conselheiro Rodrigo aí. Vossa Excelência. Encerra a discussão e submete a votação. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra, conselheiro. Sem mais pauta para o dia de hoje. Para relatar pela ordem, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, mas aqui tem só um minutinho, Excelência. A retirada, não tem o aviso que... Ali. Então retirou de pauta, né? Tá, ok. Excelência, eu tenho 2 processos, vista da vista, cuja relatora, eu não sei nem se é a primeira ou é a originária, acho que é a originária, não é? Deixa eu só verificar aqui rapidamente, Excelência. Não, relator originário em ambos os processos é o conselheiro Rodrigo. E a conselheira Rosa apresentou as razões sobre aquela questão de saber se em processo de representação o relator ele tem competência monocrática, né, para não receber e arquivar os processos. Eu sei, já fui o último a aderir praticamente, talvez o penúltimo, acredito que a senhora Rosa não tenha aderido ainda a essa sistemática, acho que apenas ela acho, mas que o tribunal ele vem entendendo, através das decisões monocráticas dos seus conselheiros, em situação. Como eu trago algo aqui um pouco diferente no mérito com relação ao voto da conselheira Rosa, eu ficaria desconfortável em trazer meu voto vista sem oportunizar a apenas relatora. Para fazer para o meu esclarecimento, sem mudar a posição de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz alguma alteração do voto originário? Tem, eu acho que ele, no voto originário, parece que ele traz pela manutenção e quanto à questão meritória, mantendo, inclusive, acho que o mérito, né? E eu entenderia diferente, Bom, então, porque até nesses casos são aqueles processos de representação, denúncias previdenciárias. Todos que chegavam no meu gabinete, apesar de ser o relator e trazer o voto aqui para o pleno, não ser decisão minha monocrática, até então, todos os processos de previdenciários, de representação, denúncia, inclusive do entendimento recente do Supremo, né, afirmando que fez o mal aos sistemas previdenciários em conceder de uma forma que, na sua análise, né, mesmo os municípios não estando cumprindo as exigências normais, administrativas, o Supremo acabava permitindo, nos termos, concedia o CRP para que os entes funcionassem mesmo, mas parece que o Supremo agora viu que não foi uma providência muito feliz, inclusive está deixando isso bem claro para os demais gestores. E, nesse sentido, num dos processos, parece-nos que eu não posso afirmar se doloso, não posso afirmar se de ato ímpio, porque eu tenho a ligeira impressão que nós não temos a competência para tanto. Mas há em um deles a questão de acessórios, né? Aqueles valores que perpassam ao que era devido e que talvez a origem deva ser sindicada. Então, nesse sentido, por no método discordar nesse posicionamento, eu ficaria desconfortável de trazer essa diferença e não ter
o debate amplo a respeito. Então, Vossa Excelência está retirando Então, eu os estou processos. retirando de pauta e verificando a possibilidade do retorno das férias da conselheira e Ok. pautar concomitante para quando ela estiver presente, não acho que perdermos mais tempo a respeito, senhor. Justificado a retirada de Vossa Excelência. Haja vista que a gente tem situações muito parecidas em que mais de um conselheiro pede vista, né? A nossa preocupação é exatamente, a gente tem um processo aqui em que houve 3 pedidos de vista, né? Tem um relator originário, eu pedi vista, a conselheira, acho que Cleide pediu vista, houve outra colega que pediu vista. Eu acho que está em vistas agora para esse processo para a conselheira Da Cleide. conselheira Cleide, É, né? foi Mas outra eu acho que foi pediu vista da conselheira Rosa, isso daí. Isso. E aí, a questão de ordem é a seguinte: a gente teria que aguardar a presença de todos os conselheiros para fazer a devolução de vista, porque o nosso entendimento é que a necessidade é apenas do relator. Isso é Não ponto existe que um nós podemos segundo esclarecer. relator, não. O relator é único, né? Você pode designar um relator para o acordo, no caso o voto do relator ele seja vencido, né? Seja vencido. Até se você, se for pedido de vista, mas se for concordando com o relator Fica originário, o originário. aí relator. nem precisa o relator originário estar presente, a gente já pode ser Então, decidido. eu vejo falar relator, mas só existe um relator do processo, que é o que preside o processo, né? Bom, mas de qualquer forma está retirado o processo por solicitação, não? Tirar. De outra conselheira que pediu a vista da vista. Seria deselegante até. Fica consignado em ata, por gentileza. Ordem, presidente. Vossa Excelência botou com a palavra se outros processos tiver para relatar. Senhor presidente, eram os 2 processos que eu tinha pautado para hoje, senhor presidente. Então, assim, eu não tenho pauta. Para relatar pela ordem, e o conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, conselheiras e conselheiros, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Venho relatar o processo de número 14.539 de 2023, uma representação encaminhada pela empresa Moendo Comércio e Construções LTDA, em desfavor da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió, ARCER. Trata-se de repressão formulada pela empresa Moendo Comércio e Construções LTDA, a qual narra supostas irregularidades no pregão eletrônico SRP número 124/2023 da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados em Maceió, ARCER, destinado a registro de preço para futura e eventual aquisição de imobiliária para diversos órgãos e entidades do município de Maceió. Em síntese, alega a representante que, no caso, palavras, entre aspas, da representante. A empresa Moendo foi vencedora os melhores lances para os lotes 5 e 6, sendo inabilitada sob o fundamento de que o laudo de ergonomia apresentado não atende os requisitos da norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, o que era exigido em edital. O laudo apresentado pelas empresas trata-se de documento genérico, por conseguinte, não servindo o mesmo como prova de que os bens apresentados nesse certame cumprem fielmente as exigências da ANR 17, sobretudo a verificação individual de cada produto, com a aferição de diversos quesitos constantes da normatização. Que o laudo apresentado pela empresa adjudicatária tem mesmo com erro, né, são as palavras da representante, grave no caso, inconsistência, o que não poderia levar à sua habilitação. É nítida a inconsistência que deixou de ser percebida a olho nu pela pregoeira sobre o laudo da Vinícius, a empresa representada. Ao realizar uma simples leitura do laudo apresentado, percebe-se que ele não diz respeito aos lotes 5 e 6. Este laudo ergonômico possui algumas irregularidades. Primeira,
Laudo ergonômico assinado por engenheiro mecânico e segurança do trabalho, cujo profissional precisa ter um curso adicional de especialização em ergonomia e está acreditado pela Abergo para se responsabilizar tecnicamente pelas avaliações e conclusões, o que não ocorreu. 2. Este laudo ergonômico apenas menciona a avaliação sobre postos de trabalho e armários e não possui nenhuma avaliação de cadeiras sob a norma técnica NBR 13962, versão 2018. Logo, não tem efeito e validade sobre os produtos dos lotes 5 e 6 em questão. Que o procedimento adotado para a habilitação da empresa Vinícius Gabriel de Araújo LTDA, adjudicatária dos lotes 5 e 6, em seu lugar, foi anti-isonômico, haja vista que, ao contrário do ocorrido com a empresa representante, teriam sido abertas diversas oportunidades para retificação de documentos inicialmente inadequados, balanços e propostas readequadas. Que a empresa Moendo apresentou recurso contra sua inabilitação em 5 de julho de 2023 e representação administrativa contra o procedimento adotado para a habilitação da empresa Vinícius Gabriel de Araújo LTDA, adjudicatária. Ao fim, requer liminarmente a suspensão do processo de contratação dos itens que a empresa Vinícius Gabriel de Araújo LTDA é adjudicatária até que o TCE Alagoas delibere sobre o mérito da representação. Consta do feito, tendo distribuição de número 24/12/2024, na qual certifica por surto eletrônico, em data de 7 de agosto de 2023, a relatoria da senhora doutora Maria Cleide Costa Bezerra. O gabinete da conselheira Cleide Maria Costa Bezerra exarou o despacho 275/2023, remetendo o feito a este conselheiro substituto em razão de constar seu nome como relator por distribuição nas informações do processo. Em ato contínuo, este relator remeteu o feito ao Ministério Público de Contas para análise e manifestação. O Parquê de Contas exarou o despacho de número 58/2023, GS, no qual opinou pelo envio dos autos à diretoria competente para a instrução do feito. Por servidor público estatutário, detentor de cargo efetivo, integrando o quadro pessoal desta Corte, nos termos da Resolução 3/2018, e a Tricom e a ADI 6655 do STF. Em 15 de agosto de 2023, o feito foi encaminhado à DEFA-FOI por este relator. Ocorre que a DEFA-FOI, através de despacho 131/2023, remeteu em 31 de agosto de 2023 o feito a DEFASENF, né, das indiretas. Trata-se de versão de desfavor de uma autarquia municipal que atrai a competência da DEFASENF. Em 3 de junho de 2024, a DEFASENF exarou o relatório técnico no qual opinou pela adoção das seguintes medidas. Assim, considerando a obrigação legal de formulação do processo administrativo, a realização dos procedimentos licitatórios e a qualidade de manifestação técnica, desta forma, resumindo, recomenda-se a admissão parcial da denúncia apenas no que se refere à aceitabilidade do laudo apresentado pela empresa vencedora para os lotes 5 e 6. B. A notificação da entidade autárquica para manifestar-se contra as alegações da denunciante. C. Bem como para apresentar cópia da íntegra do processo administrativo de número 6.711.2759/2022, a fim de permitir análise e manifestação desta unidade técnica contra as alegadas irregularidades na condução do certame. O feito retornou ao gabinete deste relator em 23 de setembro de 2025 e encaminhando-se imediatamente ao Ministério Público de Contas para análise e manifestação. O Parquê de Contas exarou o parecer 3485 de 2025, no qual opina. E eu peço a gentileza do próprio relator, Ministério Público de manifestar, porque é bem mais efetivo. Senhor presidente, manifestação do Ministério Público nos autos após essa diligência inicial se deu por intermédio do parecer 3485/2025, no sentido de estarem presentes indícios suficientes de irregularidades, em especial quanto à inabilitação de empresas licitantes. E, em razão disso, o Ministério Público pede o prosseguimento da presente representação, encampando, inclusive, os argumentos trazidos pelo representante e pedindo a devida instrução processual. Quanto ao pedido de medida cautelar, tendo em vista que
o pregão eletrônico já se encontra cerrado. O Ministério Público também entendeu que houve a perda de objeto quanto à concessão da medida cautelar, que, tendo em vista que era um processo de aquisição de um ato de registro de preço para o exercício 2023. Mas, como essa ata pode estar válida ainda, né, em razão disso, pedimos a devida instrução, né, com notificação do jurisdicionado para que apresente as ações de defesa e, após a devida instrução técnica, que os autos retornem para a manifestação final de mérito e posterior julgamento por esta Corte. O relator, por favor. Bom, senhor presidente, inicialmente, tratando da competência privativa do Pleno para a admissibilidade das representações, inclusive alvo, inclusive, de um processo a ser discutido nesta Corte. Então, mencionamos o artigo 102, né, e parágrafo 2º da nossa lei orgânica. Os requisitos de admissibilidade também estão, na visão deste relator, satisfeitos, porque a pessoa jurídica tem legitimidade para representar, também formalizou por escrito, em linguagem objetiva e clara e com indícios de possíveis irregularidades. Vamos às análises. O Ministério Público de Contas sustenta que a apuração deve abranger não apenas o laudo de ergonomia apresentado pela empresa adjudicatária, mas também o conjunto de atos administrativos que resultaram na desclassificação de outras empresas com propostas mais vantajosas. Ressalta-se que a questão central não reside ao mérito técnico dos laudos apresentados, mas sim na ausência de motivação adequada para justificar as desclassificações em bloco, que configura vício de legalidade e eventual dano. Nos lotes 5 e 6, a autora dos melhores lances apresentou 5 laudos de ergonomia distintos para cada um, voltado aos itens específicos, cadeiras, poltronas e diferentes modelos. À primeira vista, a justificativa de que os laudos seriam genéricos ou não considerariam individualmente os produtos não se coaduna com a situação fática, visto que os documentos apresentados descrevem objetivos, metodologia, análise ergonômica e parecer final conforme a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Diante disso, o Ministério Público aponta indícios de redirecionamento no certame, uma vez que a desclassificação coletiva das concorrentes teria se baseado em justificativas padronizadas e desconectadas do conteúdo técnico dos laudos, favorecendo em tese a empresa adjudicatária em detrimento da igualdade de condições entre os licitantes. A reanálise sem fundamentação técnica, somada à concentração da adjudicação em uma única empresa, reforça a necessidade de apuração do possível favorecimento e seus reflexos financeiros. A falha identificada não se restringe ao mérito administrativo, mas ao elemento essencial da validade do ato, a motivação. A ausência de fundamentação clara e congruente infringe o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784/29 e a teoria dos motivos determinantes. Das possíveis falhas da classificação da empresa adjudicatária. O edital previa, na fase de aceitabilidade proposta, a apresentação de laudo de conformidade ergonômica, conforme já colocado a NR 17. Documento indispensável à comprovação de adequação técnica dos produtos. Não obstante, indícios apontam que a empresa adjudicatária não apresentou qualquer laudo relativo aos itens dos lotes 5, 6 e 7, limitando-se a laudos referentes a armários, mesas divisórias, e que se configuraria descumprimento direto do edital, ou seja, o documento não tem aderência ao fato concreto. A empresa adjudicatária sofreu alterações societárias patrimoniais significativas durante a execução da data de registro de preço. Por exemplo, originalmente registrado sob razão social Vinícius Gabriel de Araújo, passou a denominar-se Fábrica dos Sonhos Móveis Corporativos, alterando sua sede de Recife para Maceió, além de elevar expressivamente seu capital social de 100 mil para 15 milhões, dentre outros fatores. Ressalta-se que a contratação decorrente do pregão 124/2023 apresentou expressiva elevação de custos para a administração, com valores adjudicados à empresa, então, Vinícius Gabriel de Araújo LTDA, superiores em até 183% aos melhores lances inicialmente apresentados pelo licitante desclassificado. Destaco aqui que o item 24, apenas como exemplo, do item 24 do lote 5, do número 5, houve uma variação de R$ 2.113.200, referente a 1.700 unidades,
ao valor de unitário de R$ 1.200, ofertados pela empresa Moendo, a representante, para R$ 5.106.900, né, do valor unitário de valor de R$ 2.900, ou seja, uma unidade que custaria por essa empresa que representante de R$ 1.200 passou para R$ 2.900, ofertada pela adjudicatária. Bom, da medida cautelar, também da medida cautelar, sustentabilidade jurídica, intervenção diante de possível violação de normas e tal. Considerando o momento tardio em que o pleito cautelar foi submetido para apreciação, impõe-se reconhecer a possível perda do objeto com relação ao pedido de suspensão, uma vez que o pregão se encerrou no exercício de 2023. Então, assim, a medida cautelar fica prejudicada. Vale salientar que o Ministério Público de Contas também se manifestou pela perda de objeto dessa medida, no momento tardio em que submeteu assim por diante. E assim, por todos esses motivos e outros colocados aqui no lado em função da brevidade do tempo, venho propor a Vossas Excelências que Vossas Excelências decidam no sentido de que seja admitida a representação contra as alegações de possível violação das normas de contratação pública em razão da suspeita de inabilitação indevida da empresa Moendo e de habilitação irregular da empresa adjudicatária, considerando os apontamentos do Ministério Público de Contas, uma vez que estão preenchidos os requisitos legais para a associação do feito. Também citar a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados em Maceió, representada pelo atual superintendente, senhor Rodrigo Borges Fontan. Também citar o ex-superintendente, senhor Reinaldo Antônio da Silva Júnior, para que apresente manifestações no prazo de 15 dias acerca dos fatos narrados na presente interpretação. Determinar a agência, a ARCER, de Maceió, no prazo de 15 dias, cópia integral do processo administrativo que originou o pregão eletrônico 124/2023, bem como eventuais aditamentos, atas de julgamento, relatórios técnicos e demais documentos relatos, a fim de subsidiar a análise técnica e o exame do mérito da presente interpretação. Após a manifestação dos gestores, encaminhar os autos à unidade técnica de FASENF para que realize a devida instrução do feito. Após a instrução do feito, da unidade técnica, encaminhar os autos ao Ministério Público para emissão do parecer conclusivo. Alertar aos gestores que eventual descumprimento da decisão deste tribunal poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas na lei orgânica desta Corte, no que couber aos jurisdicionados, da ciência da presente decisão dos interessados e a publicidade para fim de direito. É como eu apresento a Vossa Excelência essa proposta. Em discussão, o voto trazido pelo doutor Alberto. Esse processo é de 2023. Quando é que ele foi encaminhado aqui para o tribunal? Sim, aqui, já tem aqui. Ele chegou aqui, sorteio eletrônico, 7/8/2023. E no relatório eu já coloquei. Então, foi remetido ao Ministério Público, que solicitou a remessa para a unidade técnica, e foi feito esse encaminhamento indevido por minha parte, a unidade técnica de 15 de agosto de 2023. Foi encaminhada à DEFAFOI. A DEFAFOI, no dia 31, ou seja, 15 dias apenas depois, encaminhou a DEFASENF. E a DEFASENF, em 3 de junho de 2024, que enviou o relatório técnico, né, para o Ministério Público. Retornou ao meu gabinete, o relator, em 23 de setembro de 2025, e que, por sua vez, encaminhou o Ministério Público e estou trazendo agora. Aí volto à minha tese. Qual é a efetividade que a gente vai ter nisso aí? O negócio de 2023, um ata de preço, quem comprou vai devolver os móveis? Se o preço tivesse superfaturado, a gente tem que ter uma efetividade com relação aos processos que tem que ser rápido e o que pode esperar um pouco. O que a gente tem é exatamente isso que eu não vou abrir mão. Eu queria sugerir, presidente, é que os gabinetes dêem exatamente a velocidade necessária para que a gente não fique procurando leite derramado. Depois que derramou o leite, você vai fazer o quê? Já entregou 2023, quantos móveis foram comprados? Se o preço estiver superfaturado, como Vossa Excelência falou, como é que fica? E o tribunal? Qual foi a resposta que foi dada? É isso que eu quero dizer quando a gente está preocupado em aumentar serviço, em fazer outras coisas que não tem nada, não traduz em resultado. O nosso papel aqui é resultado para a sociedade, é ajudar o gestor no máximo que puder, e quando a gente precisar, meu amigo, tem que ser da velocidade. É só isso, presidente.
Eu já voto que, obviamente, que tem que aceitar a representação. Encerra a discussão, submeta a votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, doutor Alberto. Encerro minha pauta por hoje, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais processo a relatar, convoco os senhores conselheiros, as senhoras conselheiras para a próxima sessão em horário regimental, registrando aqui a presença honrosa de todos nós, do desembargador Washington Luiz, que nos visita nesse momento. Seja muito bem-vindo, desembargador. Uma satisfação recebê-lo. E agradecendo a todos, desejando a todos uma boa semana de trabalho.